E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então nesse vídeo eu quero deixar aqui esse comentário a respeito, da sola escritura. Por que não faz, nenhum sentido? Veja por que não faz, nenhum sentido. As denominações protestantes, como a gente já sabe, é uma revolução, uma rebelião aí que surgiu no século XVI, a partir de Martinho Lutero, um monge católico, agostiniano. Então, o que acontece é que esse grupo, nesse movimento protestante, adotou, essa tese, sola escritura, o que não faz nenhum sentido. Como a gente tem hoje em dia muitos, defensores católicos mostrando isso, cada vez mais fica evidente, e o movimento protestante tende a diminuir no mundo todo. Como a gente vê essa tendência do catolicismo voltando a crescer em vários lugares do mundo, e o protestantismo, essa tendência de diminuir cada dia mais. Por quê? Uma das razões é essa, a tese da sola escritura, que não faz sentido. Porque assim, o protestante diz, a doutrina de vocês veio de onde, A doutrina católica veio de onde? Ontem um protestante colocou nos comentários, a doutrina de vocês, os ensinamentos de vocês vem de onde? Querendo insinuar que vem dos homens, que vem do Papa, vem do magistério da igreja. Como se a igreja não tivesse a autoridade de ligar e desligar, como está no texto bíblico. Interessante, O texto bíblico está mostrando claramente quem é que manda, quem é que tem a autoridade dada pelo próprio Cristo. A igreja, que é coluna e fundamento da verdade. Então, espera aí, se a igreja é coluna e fundamento da verdade, se a igreja tem a autoridade de ligar e desligar, aí o protestante diz, mas de onde vem a doutrina de vocês? A doutrina católica, Veio da igreja, e a igreja veio de Cristo, dos apóstolos, e os apóstolos veio de Cristo, e Cristo veio de Deus. Então, é nessa sequência. Inclusive, o texto bíblico, a Sagrada Escritura, o Novo Testamento que a gente tem, veio daí também, veio da igreja. Porque Cristo não deixou o Novo Testamento escrito, e nem os apóstolos que escreveram, os evangelistas, deixaram eles também definido. Então veja, é nessa sequência, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, e seu Filho Jesus Cristo envia a igreja. Então, a igreja veio dos apóstolos, os apóstolos de Cristo e Cristo de Deus. A igreja veio dos apóstolos e de Cristo, que Cristo que deu o pontapé inicial. Foi Cristo quem disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencer. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligar será desligado. Então, de onde vem a doutrina católica? Que esse protestante perguntou nos comentários, De onde vem essa doutrina católica? Vem da igreja, que veio de Cristo e dos apóstolos. É nessa sequência. Inclusive o Novo Testamento que a gente tem veio da igreja. Então, se você não crê que a igreja é guiada pelo Espírito Santo, que a igreja tem a autoridade de ligar e desligar, então qual sentido faz você crer no Novo Testamento, que veio da igreja? Porque você não esteve com Cristo pessoalmente, você não esteve com nenhum dos apóstolos pessoalmente, e a igreja teve, e a igreja andou com Cristo desde o início, andou com os apóstolos desde o início. Como eu já falei, Cristo não deixou nenhum livro escrito, não tem um livro
Não tem um evangelho escrito que foi Jesus Cristo que escreveu, né? Dizendo assim, Jesus Cristo que escreveu tal evangelho, tal carta, né? Aí alguém vai dizer, não, mas foi inspiração do Espírito Santo. Sim, foi inspiração do Espírito Santo, que inspirou quem? Inspirou os católicos, inspirou, né, a Igreja Católica, inspirou os apóstolos em primeiro, né, e os evangelistas para escrever, e na sequência, sucessivamente, o Espírito Santo vai inspirar a Igreja, vai mostrar a tradição da Igreja, quais os livros era autêntico, uma vez que surgiram muitas opções, né, muitos livros surgiram como autêntico. Então coube a tradição da Igreja, guiada pelo Espírito Santo, definir a Bíblia como a gente tem hoje. Então não faz sentido o grupo protestante, né, do século XVI usurpar a Bíblia para eles e ficar somente com a Bíblia e negar a autoridade da Igreja. Negar, né, a autoridade da Igreja. Porque daí você cria uma religião. Veja, o protestantismo é uma religião a partir do texto bíblico, né, mal interpretado. Então, como você vai crer no protestantismo, né? Qual o sentido faz o protestantismo, né, quando ele usa esse critério de sola escritura? Qual o sentido faz? Nenhum, né? Nenhum. Você não tem uma religião que veio diretamente de Cristo, como a Igreja Católica, né? Como eu já expliquei, a Igreja Católica veio de Cristo, né, e de seus apóstolos, e Cristo veio de Deus. Então, e o protestantismo veio no século XVI, veja, 15 séculos depois, a partir de uma interpretação errada das Sagradas Escrituras. Então veja como a Bíblia somente, né, defendida pelos protestantes, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Aí hoje em dia, com tanta informação, com tantos defensores católicos, não tem o que os defensores protestantes argumentar. Porque contra, né, uma realidade, contra um fato desse, não tem argumento, né? Não tem argumento. Recapitulando, né? Cristo foi enviado por Deus, Pai Todo-Poderoso, e Cristo enviou a Igreja. Não deixou nenhum livro escrito. 20 anos depois, 30 anos depois, é que vai surgir, né, o Novo Testamento que a gente conhece hoje. Nos primeiros séculos, a Igreja foi guiada, né, à luz da tradição, né, guiada pelo Espírito Santo para definir o que a gente tem hoje, esses 27 livros do Novo Testamento, e também o Antigo Testamento foi a Igreja também que definiu, como a gente tem hoje. Então veja, quando o protestante diz, onde está a doutrina de vocês? Quem formulou a doutrina de vocês? Quem formulou a doutrina católica foi o próprio Deus. É o Espírito Santo quem guia, né, a Igreja. O mesmo Espírito Santo quem guiou a Igreja para escrever o Novo Testamento, para definir o Antigo Testamento como a gente tem hoje. Foi o mesmo Espírito Santo quem inspirou, né, a tradição da Igreja nos primeiros séculos, né, a Igreja, os pais da Igreja, nos primeiros séculos, para atestar que o que a gente tem hoje no Novo Testamento foi realmente o que Jesus viveu, fez, atestar que as cartas dos apóstolos foram eles mesmos que escreveram. Então veja, coube essa autoridade da Igreja, né, guiada pelo Espírito Santo, definir tudo isso. Então não faz sentido, 15 séculos depois, esse grupo revoltado, né, podemos dizer assim, revoltou com alguns erros. Sim, teve erro de pessoas da Igreja? Teve. Mas os erros das pessoas da Igreja até hoje tem. Aonde você for vai ter erro de pessoas. Mas o maior erro é o da
separação, né, da ruptura que os protestantes cometeram. Então veja, nesse sentido, né, e em todos os sentidos, não faz sentido nenhum, não faz sentido base bíblica nenhuma, nem histórica, o protestantismo. Porque eles nasceram a partir de um texto mal interpretado de um livro canonizado pela igreja. Então, se a igreja teve nessa autoridade guiada pelo Espírito Santo de definir o Novo Testamento que a gente tem hoje, essa mesma igreja não tem autoridade para definir outras questões? Evidente que tem, né? Evidente que tem. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo, mostrando, né, mais um pouquinho dessa tese protestante que não tem base, né? Não tem base, não se sustenta. Para quem estuda o mínimo sobre essa história, de onde veio o protestantismo, de onde veio a tese, né, somente das escrituras, ela não se sustenta de forma nenhuma, mas de forma nenhuma mesmo. Não se sustenta as teses protestantes em canto nenhum. Beleza? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.